interativa e moderna. Os desafios da plataforma desenvolvem as habilidades digitais valorizadas pelo mercado, como pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. Cada aprendizado fortalece o letramento digital, aumenta a autonomia intelectual e estimula a capacidade crítica e criativa de estudantes e professores que participam do programa. Totalmente alinhado à Política Nacional da Educação Digital, à BNCC Computação e ao ECA Digital, o Programa de Educação Digital Ateste-me apoia a escola na missão de integrar a educação digital e midiática ao currículo, habilitando as secretarias municipais e estaduais de educação a receber mais recursos do Fundeb, pelo acréscimo das verbas do VAR, Valor Aluno Ano Resultado. Quem se prepara para o futuro começa a agir agora. Programa de Educação Digital Ateste-me. Mais que tecnologia na escola. Uma resposta concreta para os desafios da educação digital no Brasil. Agende já uma apresentação gratuita. contato@ateste-me.com. A Cognivox é uma empresa focada em educação inclusiva para pessoas neurodivergentes. Nascemos dentro da universidade a partir de mais de 30 anos de pesquisas. Temos um método patenteado no INPI, que usa videografia e análise interacional. Somos uma política pública que atende estudantes, suas famílias, professores e gestores da Secretaria de Educação. Nosso processo é baseado em uma plataforma tecnológica com o uso aplicado de inteligência artificial e machine learning. Iniciamos com uma análise que emite um parecer psicopedagógico indicando potencialidades e déficits. A inteligência artificial cria uma trilha de desenvolvimento personalizada com práticas pedagógicas em 10 formatos distintos. Através do tablet com conexão à internet, que já faz parte do programa, o estudante começa a evoluir. Acompanhamos esse desenvolvimento através de um estudo longitudinal que fornece indicadores estatísticos e gráficos em dashboards. Complementarmente, fazemos atendimento psicopedagógico da família do estudante para fornecer orientações de como estimulá-lo durante o tempo em que ele está em casa. Fornecemos toda a gestão de dados para a Secretaria de Educação, através do atendimento à resolução número 50 do MEC. E disponibilizamos um Business Intelligence para a emissão de relatórios e gráficos de planejamento e gestão. Inclusão é, antes de tudo, uma decisão política. Faça contato conosco, nós podemos ajudar a mudar não apenas a realidade da educação especial do seu estado ou município, mas a realidade da vida de famílias e estudantes neurodivergentes. Para ler e escrever com autonomia, toda criança precisa desenvolver habilidades importantes. Falar, observar, lembrar, comparar, contar histórias e perceber sons nas palavras. Essas são habilidades precursoras da leitura e da escrita, e precisam ser ensinadas e acompanhadas passo a passo. A Escribo Sondar avalia essas habilidades de forma lúdica, consistente e ágil, alinhada à primeira infância e à rotina das escolas. A criança participa de pequenos desafios e ajuda os colegas a resolverem situações do cotidiano escolar. Para isso, ela deve falar, tocar, ler, desenhar e escrever em uma folha de papel. Para os estudantes, é uma brincadeira. Para os educadores, são evidências pedagógicas de qualidade. Fica fácil mapear as conquistas de cada criança e saber exatamente onde intervir. A partir disso, a Escribo Sondar sugere agrupamentos de alunos. Hoje, aqui no podcast da MEX, na Bet Nordeste, vamos conversar sobre um tema que está no centro dos desafios das instituições de ensino, que é a tradição ou inovação. Como transformar uma escola sem perder sua essência? E para isso, estamos com a nossa convidada de hoje, que é Nadejda Gonçalves, vice-diretora do Colégio Anita Gonçalves, que fica em Paulista, Pernambuco, que ao lado da sua irmã atua diretamente na gestão administrativa e pedagógica, e a escola tem mais de 50 anos. Eu vou deixar para que você se apresente melhor, Nadejda, mas
A tua atuação combina essa preservação dos valores construídos ao longo de 5 décadas, mais de 5 décadas, com esse olhar de inovação, tecnologia e as novas práticas educacionais. E para a gente começar, você se apresenta e responde diretamente essa. O que significa ajudar a conduzir uma instituição com história e tradição? Olá, boa tarde. Prazer estar aqui com esse bate-papo com a MEX, que é uma parceira de nossa escola. Cada ano está se estreitando mais a amizade, a gente está construindo algo com a nossa cara de escola, não perdendo a essência da proposta pedagógica, trazendo vamos dizer, essa ferramenta que só enriquece e agrega. Vamos lá, o Colégio Esther Gonçalves é em Paulista, tem 54 anos, é uma escola bem tradicional na região. Hoje, a diretora é Marinava Gonçalves, né, que ela atua e nasceu de um amor, vamos dizer, da família, e é uma escola, é uma empresa familiar. Sempre foi uma empresa familiar, mas cada ano, vamos dizer, como você falou, 5 décadas, mas assim, as coisas estão mudando. E é uma escola sempre jovem, uma escola sempre nova, porque sempre buscou algo melhor. Sempre uma escola que busca uma tecnologia, vai atrás de mercado, de inovação, o que é que o mercado está trazendo para o melhor para o nosso aluno. Não é à toa que a gente está há 54 anos no mercado e uma escola de referência na região. Maravilha. Vamos lá, para a segunda pergunta. Olhando para esses alunos e famílias de alguns anos atrás, 5 décadas, né? Para os de hoje, qual foi a maior mudança que você percebeu? De lá de trás para hoje. Bora lá. A família hoje mudou, né? Material didático mudou, proposta pedagógica mudou, professor está com outro olhar, a criança tem outra habilidade, o professor está olhando a habilidade de cada criança, tá? Alunos atípicos, bastante alunos atípicos, isso faz da escola, tem que ter um olhar. Rodrigo é uma pessoa, ele tem uma habilidade. Nadesda é uma pessoa, ela tem uma habilidade. A minha habilidade, vamos dizer, é a parte tecnológica. Rodrigo tem uma habilidade esportiva. Então, cabe à escola ter essa visão e incluir todos os alunos e trazer essa ferramenta aqui da tecnologia para a sala de aula. Não pode andar mais separado, tem que andar juntos. E eu digo assim, não tem mais como separar mundo digital e mundo físico. Hoje é um mundo só. O aluno está conectado, o aluno está anos-luz na ferramenta de aprendizagem. E a escola tem que ter essa visão e tem que acompanhar o linguajar, a proposta que o mercado está trazendo, o que é que o Enem quer que o aluno, o que é que as certificações internacionais quer do aluno, as habilidades socioemocionais do aluno. E isso faz de uma escola hoje com valores e bastante sólida na proposta que ela quer que a família enxergue. A família tem que enxergar o que é bom para o meu filho dela. E isso o Esther Gonçalves traz assim, de um leque muito grande de propostas. Maravilha. Esses pais de hoje, eles são mais exigentes? Olha, a família hoje, eles são exigentes com cada um. Quem não quer melhor para o filho, né? Sim. Eu quero melhor para o meu filho, você quer. Então, a família ela é exigente, mas hoje ela tem uma preocupação maior, sabe qual é? A segurança que ela tem com o filho, os limites. Quais são os valores da escola? Eu quero colocar meu filho numa escola que tenha valores, que trabalhe o respeito ao professor, ao respeito ao colega, a empatia, que hoje está bem difícil trabalhar a questão da empatia, do preconceito, da acessibilidade, do reconhecer o outro. E eu acho que a família hoje, ela está se preocupando hoje com isso, a questão da segurança, principalmente a segurança emocional e do preparo mesmo. O que é que o meu filho vai ser no mercado de trabalho? Uma criança preparada, um jovem de valores, um jovem que diga assim, eu falo inglês fluente, no Enem, eu estou na Federal, eu estou na Universidade Pública, sou um aluno, eu sou um cidadão preparado com valores. Eu acho que a família de hoje quer isso em nossa escola. Ótimo. Como vocês decidem o que precisa mudar e o que faz parte da essência da escola e deve permanecer? Todas essas mudanças ao longo dos anos. Bora lá. Durante anos, a gente, claro, toda escola muda. Tem escola que estaciona, né? E tem escola que quer inovação.
Eu noto que assim, a escola hoje, ela procura caminhar com a família. Se não caminhar com a família, fica difícil de chegar a um objetivo, seja ela qual for. Aprendizagem, socialização, parte esportiva, enfim. E a família hoje, ela tem que, digo assim, buscar na escola, a primeira, confiança. O que é bom para o meu filho? E segundo, as coisas mudaram. A forma como o aluno hoje aprende mudou. Não é como eu aprendi, como você aprendeu. Hoje o aluno aprende em casa, com celular, com ferramentas e ferramentas de aprendizagem. A IA está aí. Não tem como a gente fechar os olhos. A IA está aí. Os alunos hoje têm uma percepção de aprendizagem muito mais rápido. E assim, a família hoje, ela tem que ter consciência que a tecnologia tem que fazer parte do aprendizagem da criança. Seja ela com altas habilidades, crianças com altas habilidades, crianças com dificuldade na parte cognitiva, de aprendizagem, talvez algum transtorno. E a tecnologia é a favor de tudo isso. Seja de um aluno, seja uma criança de 2 anos, seja um de ensino médio que está próximo a fazer o Enem. Perfeito. Você falou em tecnologia, eu vou pegar o gancho, que é a próxima resposta. Próxima pergunta. Existe uma coisa na educação que, independente de toda a tecnologia disponível, não deveria mudar. Ou seja, tem toda essa tecnologia que você falou, mas o que é que não deveria mudar na educação? Valores, tá? Primeiro, os valores da educação. Olhar uma criança com valor, o que é que essa criança vai para o mercado, quando ele termina o 3º ano do ensino médio. Esses alunos vão para o mercado de trabalho. Encerrou o ensino médio, eles estão no mercado de trabalho, e às vezes até antes, com o menor aprendiz. Às vezes a família quer que aprenda um pouquinho, às vezes até o aluno quer aprender alguns grupos, quer fazer uma startup pequenininha, quer fazer algo menor, depende muito do alunado. E, assim, a família tem que, vamos dizer, ter essa abertura com o estudante de favorecer esse conhecimento. Se a criança tem habilidade de tecnologia, investe numa robótica, numa gamificação. Eu noto que o que não pode mudar em uma escola são os valores e o respeito ao professor, à educação. O que, mesmo seja uma escola tradicional, que é uma escola bem tradicional, mas não pode se perder a proposta, a gente tem um lema, né? Construir o homem através da criança. E essa nossa visão, e muito mais, eu acho que é uma missão. É uma missão que a gente tem que trazer esse cidadão para o mercado de trabalho daqui a uns anos, quando terminar o 3º ano do ensino médio. Sem dúvida, uma bela missão de vocês, educadores. Agora, uma pergunta mais voltada à gestão. Você como gestora, é possível separar gestão pedagógica de gestão administrativa dentro de uma escola? Gestão pedagógica e administrativa, é possível trabalhar de forma separada ou elas são interligadas? Olha, pode trabalhar separado, né? Separado, administrativo e pedagógico. Mas, assim, tem que ter um caminho único. Tem que se conversar. A comunicação tem que ser clara. Ambas, pedagógico e administrativo. Porque, assim, no final, é a resolução de um problema. Certo? Eu acho que separa os deveres de cada um, porque a demanda é grande, a administrativa a demanda é a pedagógica a demanda já é outro, mas assim, tem que seguir o mesmo caminho. A comunicação tem que ser primordial, mas o caminho é único, é uma escola única. Perfeito, perfeito. Essa pergunta veio para a gente puxar o gancho dessa aqui, que tem um pouco a ver da nossa parceria, Max e Anita Gonçalves. Um exemplo e uma pergunta. Uma experiência ruim na secretaria, no financeiro ou no atendimento aos pais, pode afetar a percepção da família na qualidade pedagógica, por exemplo? A falha foi ali no administrativo, mas será que essa falha de comunicação, como você bem frisou agora, será que isso pode impactar no pedagógico? Tem ligação por eles estarem sempre interligados? Olha, por isso que a MET está lá, para ajudar nessa comunicação, né? Eu acredito que, assim, prejudica nem tanto, porque o pedagógico tem que falar mais forte. Mas a escola, qualquer empresa tem que reconhecer falhas na comunicação.
não é? Às vezes, um exemplo, um aplicativo da escola. Um pai está cadastrado, mas a mãe não está. A mãe não sabe de uma comunicação que foi no aplicativo. Aí o erro é da quem? É da escola que não teve vamos dizer, essa comunicação mais forte com a mãe, não procurou a mãe para incluir no aplicativo. Deixa eu resumir mais um pouco. Atrapalha para resolver o problema, mas pedagogicamente não interfere muito, não. Mas ajuda, o MEC está aí para ajudar. Para a gente integrar todo tipo de comunicação, ser rápido na resposta, que acho que é o que mais a gente está, vamos dizer, querendo para o pai, uma resposta rápida e objetiva e resolver. Isso, hoje a gente vive muito imediatismo, né? Então, como pai, quando a Porque gente pergunta, o dia a dia do pai é aquela corrido, aí quer falar com a secretaria, aí demora. E o MEC está aí para a gente, vamos dizer, estreitar essa comunicação. facilitar isso. Ótimo. Se você pudesse usar tecnologia para eliminar hoje 3 problemas da rotina de uma escola, quais são os problemas que você escolheria? Vamos lá, a demanda de chamado de WhatsApp é muito grande. Resposta também. Resposta porque é um avalanche de solicitações, de informações, e assim, o MEC separou o que é pedagógico, vai para a coordenação pedagógica. O que é administrativo, vai para administrativo. E o que é financeiro, é financeiro. Maravilha. Agora é falando sobre tecnologia e em que ela aproxima ou não as famílias. A pergunta é assim, a tecnologia pode aproximar escola e família ou existe o risco de tornar essa relação mais fria? Bora lá. Esse é um bem complicadinho, assim. Tecnologia, eu volto a dizer, não existe mais o mundo real e o mundo digital, o mundo único. Vamos lá. Tecnologia aproxima, porque aproxima. Primeiro, o pai, de longe, pode acompanhar a atividade do filho em casa, da escola. Se aproxima. Tem família que trabalha o dia todo, às vezes nem sabe, às vezes chega em casa, a criança está dormindo. Não sabe o que a criança fez, e está lá no aplicativo, as informações, está lá no Instagram, atividade seja de evento, seja de aula de campo, seja entrega de medalhas. Eu acho que tecnologia aproxima, primeiro, porque hoje tudo a gente está voltada para rede social. Hoje é vitrine. Tem um ECA aí trazendo essa pauta importante da visibilidade da criança, da segurança que a gente tem que ter cuidado, não expor muito a família. Mas a tecnologia aproxima, assim, a família, a escola, não tenho dúvida. Maravilha. Isso aqui é correlacionado também. O que deveria ser automatizado em uma escola e o que sempre deveria continuar sendo humano? Onde automatizar e onde permanecer aquele... Automatizar a comunicação. Perfeito. A comunicação, automatizar, com tempo de chamado, de resposta, de dividir as áreas. E o que não pode perder é essa parte humana, do material humano que a escola tem. A escola tem um material humano riquíssimo, que são os professores, a equipe de psicologia. Isso a escola não tem como tirar isso da escola, o fator humano. Prevalecer. O humano é a proposta de qualquer escola. Né? Maravilha. Estamos nos encaminhando para os fechamentos. Eu vou fazer já? 15 ou 3 perguntas. No instante passa, já vai em 15 minutos, já vai para 16. Temos 3 perguntas de fechamento. Vamos lá. A primeira. Uma coisa que a escola do futuro precisa abandonar. A escola do futuro precisa abandonar. Papel. Maravilha. Parar de papel. Eu acho que ter essa consciência, primeiro ambiental, e parar de papel. Acho que tem que repensar muita coisa de papel. Comunicar em papel, tentar fazer algo bem formulários. Formulários. Aquelas fichas para aprovar, ordem de serviço. Isso, eu acho que tem que usar a tecnologia a favor disso. Reduzir custo, tempo, segurança na informação. Perfeito. É isso. Perfeito. Uma coisa da escola tradicional que precisa ser preservada. Você material não abre humano. mão. Material humano e valores. Perfeito. O que as famílias mais valorizam e às vezes as escolas não percebem. Aí é no geral, olhando as escolas como um todo. Olha só, o que eu acho que a família valoriza na escola, primeiro, é o acolhimento do filho.
a segurança que o filho está na escola. Acho que isso é a família, é isso, a confiança que a escola tem de entregar teu filho na porta da escola e saber que ele vai ser bem cuidado, vai ser amado, vai ser um momento de escuta, vai ser todo aquele cuidado com o seu filho. Isso eu acho que é a percepção da maior da família, é isso, a segurança que ele vai aprender, ele vai ter conflitos, mas isso é bom para o lado socioemocional dele. Ele vai trabalhar um balé, um judô, uma robótica. Ele vai trabalhar as habilidades que ele tem. E a segurança que ele vai estar com pessoas que vão cuidar do filho dele. Maravilha. Isso aí realmente É o cuidado. É o cuidar. O cuidar, o acolhimento, a segurança. Não tem coisa melhor, né? Sem dúvida. Você ir trabalhar, e sabe que seu filho está lá bem guardado. Está seguro e vão cuidar como se fosse o deles. É importantíssimo. Se você pudesse dar um conselho para quem estará administrando uma escola daqui a 10 anos, lá na frente, qual seria? Tipo, seu filho, se ele for assumir sua posição, qual conselho você daria? Otto? Daqui a 10 anos. Vamos lá. Eu não digo nem 10 é muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. 5 anos. Eu acho que as coisas mudam muito rápido, né? Você vem de uma geração que tem os desafios de internet. Graças a Deus, o ECA está bem forte nisso. Existe a questão emocional que está muito forte. Talvez a criança está tão bem preparada, mas emocionalmente está bem frágil, até de conviver com outros amigos. Rede social. Eu acho que daqui a 5 anos as escolas têm que trabalhar com o lado, principalmente emocional da criança. Emocional. Questão emocional. Eu acho que a escola daqui a 5 anos tem que olhar o aluno, principalmente o emocional do aluno. Como é que ele está vindo da casa, como é a vida dele, como é a estrutura familiar dele, o que é que ele quer, o que é que ele pensa, o que é que ele tem de valores. É emocional. Olhar o aluno emocionalmente como ele está. Porque ele vai aprender muito bem na escola. Ele mal, ele vai desencadear mais tristeza, a gente não sabe o porquê. E a família tende a procurar a escola, procurar saber o porquê. Porque a gente tem crianças que a gente não sabe por que essa depressão, por que essa tristeza, por que isso. E a escola tem que olhar isso. Daqui a 5 anos, em 5 anos, para uma escola se manter, tem que ter um olhar emocional da criança. Perfeito. Essa agora é a final, prometo. Última pergunta. Na escola do futuro, falando em futuro de novo, o que a tecnologia deve resolver e o que precisa continuar sendo humano? Bora lá. Escola do futuro. Escola do futuro, as habilidades de cada um. Hoje a escola tem que olhar a habilidade de cada um, é fato. Seja a habilidade cognitiva ou esportiva. A escola do futuro é essa, tá? Criar realmente pessoas preparadas para o mercado de trabalho, com a certificação internacional, com habilidade de financeira bem resolvida, tá? Que uma parte de escrita de português e matemática afiado. Uma escola do futuro é essa. A tecnologia tem que andar junto. Seja uma Olimpíada científica, uma Olimpíada online, uma Olimpíada presencial. O aluno tem que trabalhar os desafios dele. Um aluno hoje, de primeiro ano do ensino fundamental, criança de 6 anos, faz uma Olimpíada. É ruim? Não. Eu tenho que trabalhar o emocional dele. E a tecnologia hoje, cada vez... Olha, preste atenção. Cada vez mais as Olimpíadas científicas, que é chancelada com qualquer universidade, ela tem esse olhar, primeiro, de inclusão. Está vindo Olimpíadas com adaptação de material. Já é um passo muito importante, que não vinha. Não vinha. Você pegar qualquer Olimpíada, ONC, OBQ, não vinha. Hoje já tem esse olhar. Está incluindo todo mundo. Outra, trazendo a tecnologia para as Olimpíadas. Para que papel? Primeira fase, segunda fase, terceira fase de Olimpíadas é digital agora. Tudo digital. Tudo digital, com reconhecimento facial, reconhecimento de espaço físico. E muitas hoje hoje, acredito que isso vai aumentar, facilitando o aluno o ingresso em qualquer universidade. A USP e a Unicamp é uma das que tem referência. Estão utilizando as Olimpíadas, né? Como ingresso, nem precisa do Enem para entrar. E tecnologia está isso. O aluno em casa, em Paulista, ele pode fazer uma prova durante o primeiro ano do ensino médio, o segundo ano do ensino médio, o terceiro ano do médio, e garantir a sua vaguinha na USP. Em casa, com a tecnologia, fazendo de casa uma prova que ele pode garantir
Hoje, a Unicamp e a USP têm esse processo de ingresso através de Olimpíadas Científicas. Maravilha. Então, a tecnologia apoiando para que esses alunos consigam evoluir, mas o humano sempre apoiando o emocional desses alunos para que eles se saiam bem. Claro, tem que ter o apoio emocional, o apoio, eu digo assim, o material humano da escola, professor, psicólogo, isso é o que a gente tem mais de valor. Pode ter o melhor material do Brasil, pode ter o melhor computador em sala, pode ter a melhor ferramenta tecnológica. Mas se não tiver um material humano que faça desse material da tecnologia algo bem melhor, não serve de nada. Maravilha. Nadejda, muito obrigado. Não, por pode me participar. chamar, pode me chamar. Esse é o primeiro, a gente vai chamar para vários, mas a gente conversar. agradece bastante essa parceria com a Max e até a próxima. Se Deus quiser. Obrigado. Valeu. Sua escola já implementou a educação digital no currículo? A educação digital não é mais uma opção, é direito garantido por lei. O Programa de Educação Digital Ateste-me conecta conhecimento, cidadania e futuro, ajudando as redes de ensino a formar estudantes mais preparados para usar a tecnologia com inteligência, ética e protagonismo. Por meio de trilhas adaptativas, desafios gamificados, metodologias ativas e avaliações por desempenho, o Programa de Educação Digital Ateste-me auxilia as redes de ensino a adequar seus currículos às exigências do MEC, tornando a educação mais tecnológica, interativa e moderna. Os desafios da plataforma desenvolvem as habilidades digitais valorizadas pelo mercado, como pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. Cada aprendizado fortalece o letramento digital, aumenta a autonomia intelectual e estimula a capacidade crítica e criativa de estudantes e professores que participam do programa. Totalmente alinhado à Política Nacional da Educação Digital, à BNCC Computação e ao ECA Digital, o Programa de Educação Digital Ateste-me apoia a escola na missão de integrar a educação digital e midiática ao currículo, habilitando as secretarias municipais e estaduais de educação a receber mais recursos do Fundeb, pelo acréscimo das verbas do VAR, Valor Aluno Ano Resultado. Quem se prepara para o futuro começa a agir agora. Programa de Educação Digital Ateste-me. Mais que tecnologia na escola, uma resposta concreta para os desafios da educação digital no Brasil. Agende já uma apresentação gratuita. contato@ateste-me.com. A Cognivox é uma empresa focada em educação inclusiva para pessoas neurodivergentes. Nascemos dentro da universidade a partir de mais de 30 anos de pesquisas. Temos um método patenteado no INPI, que usa videografia e análise interacional. Somos uma política pública que atende estudantes, suas famílias, professores e gestores da Secretaria de Educação. Nosso processo é baseado em uma plataforma tecnológica com o uso aplicado de inteligência artificial e machine learning. Iniciamos com uma análise que emite um parecer psicopedagógico indicando potencialidades e déficits. A inteligência artificial cria uma trilha de desenvolvimento personalizada com práticas pedagógicas em 10 formatos distintos. Através do tablet com conexão à internet, que já faz parte do programa, o estudante começa a evoluir. Acompanhamos esse desenvolvimento através de um estudo longitudinal que fornece indicadores estatísticos e gráficos em dashboards. Complementarmente, fazemos atendimento psicopedagógico da família do estudante para fornecer orientações de como estimulá-lo durante o tempo em que ele está em casa. Fornecemos toda a gestão de dados para a Secretaria de Educação, através do atendimento à resolução número 50 do MEC.
e disponibilizamos um Business Intelligence para a emissão de relatórios e gráficos de planejamento e gestão. Inclusão é, antes de tudo, uma decisão política. Faça contato conosco, nós podemos ajudar a mudar não apenas a realidade da educação especial do seu estado ou município, mas a realidade da vida de famílias e estudantes neurodivergentes. Para ler e escrever com autonomia, toda criança precisa desenvolver habilidades importantes. Falar, observar, lembrar, comparar, contar histórias e perceber sons nas palavras. Essas são habilidades precursoras da leitura e da escrita, e precisam ser ensinadas e acompanhadas passo a passo. A Escribo Sondar avalia essas habilidades de forma lúdica, consistente e ágil, alinhada à primeira infância e à rotina das escolas. A criança participa de pequenos desafios e ajuda os colegas a resolverem situações do cotidiano escolar. Para isso, ela deve falar, tocar, ler, desenhar e escrever em uma folha de papel. Para os estudantes, é uma brincadeira. Para os educadores, são evidências pedagógicas de qualidade. Fica fácil mapear as conquistas de cada criança e saber exatamente onde intervir. A partir disso, a Escribo Sondar sugere agrupamentos de alunos e ajuda a professora a personalizar o ensino na prática. As evidências se transformam em dados estruturados para que escolas e redes aprimorem as rotinas pedagógicas, a formação docente e os materiais didáticos. Tudo para a tomada de decisões consistentes e eficazes. Cada criança é acompanhada de perto, cada professor ganha clareza para mediar a aprendizagem. E cada rede fortalece sua gestão e resultados. Escribo Sondar. Avaliação lúdica e ágil para impulsionar o aprendizado na educação infantil e a alfabetização na idade certa. Desde a concepção, o ser humano tem a necessidade de se relacionar. E à medida que vamos crescendo, descobrimos novas alegrias e oportunidades em cada relacionamento construído. Independente da idade, todos nós concordamos que a hora do lanche é a melhor hora do dia e a melhor oportunidade para se relacionar. É na hora do recreio que as primeiras grandes amizades são formadas, sonhos são traçados e as primeiras paixões despertadas. Para fortalecer esses laços é que estamos aqui, garantindo que momentos inesquecíveis não deixem de ser vividos por causa das longas filas nas cantinas. Entendemos a importância dos relacionamentos para aumentar a qualidade de vida das pessoas. Por isso, aplicamos esse conceito em todos os nossos processos. A cada novo contato, aplicamos um atendimento 100% humanizado, pois vemos a oportunidade de criar um relacionamento para a vida toda, que rompa os limites do contrato e se transforme em confiança. Assim, trabalhamos, evoluímos, criamos conteúdo, aprendemos, desenvolvemos novas soluções, mas também aperfeiçoamos as que já existem. Simplificamos tarefas e ajudamos empresas, famílias, você, a usar o seu tempo naquilo que realmente importa, as pessoas. Lanche Card. Somos a Libro Educação, uma empresa especializada em criar soluções tecnológicas para o segmento educacional. Desenvolvemos soluções integradas e personalizadas com a marca dos nossos clientes, valorizando o DNA de cada um deles. Nossa equipe multidisciplinar, com ampla experiência na área de educação, cria ferramentas para comunicação escolar, gestão e distribuição de conteúdos, correção de redações por meio de inteligência artificial e ensino adaptativo com a aplicação de simulados. Seja na palma da mão ou na tela do computador, nossas soluções aumentam o engajamento das famílias com as escolas, trazendo eficiência e assertividade para o conteúdo pedagógico. Nossa agenda digital leva até as famílias todas as informações sobre a rotina dos alunos,
e os comunicados escolares, com rapidez e certificação de entrega. Utilizamos um sistema de inteligência artificial que corrige redações manuscritas em tempo real, compara os resultados e auxilia o aluno em seu desenvolvimento textual. Com a aplicação de simulados, as escolas conseguem preparar melhor seus alunos, que têm acesso a trilhas de ensino individualizadas, ajudando-os a alcançar seus objetivos. Leve o seu material pedagógico para qualquer lugar. Por fim, atuamos como um grande ambiente educacional, integrando nossas soluções aos principais sistemas de gestão escolar e de controle de acesso. Essa é a Libro, levando até você educação, tecnologia, informação e praticidade. E tudo isso com a sua identidade. Venha nos conhecer! Todos os dias, centenas de conversas chegam à sua empresa. WhatsApp, e-mail, chat, redes sociais, tudo ao mesmo tempo. Equipes sobrecarregadas, informações dispersas. Para o seu cliente, departamentos não existem. Ele enxerga apenas uma empresa e espera uma experiência rápida, integrada e eficiente. É aqui que tudo muda. Conheça a Max, a plataforma inteligente que conecta atendimento, Customer Success e inteligência artificial. Imagine todos os seus canais de atendimento convergindo para uma única plataforma. Sua equipe ganha velocidade com inteligência artificial e automações inteligentes trabalham por você. Regras inteligentes direcionam chamados, alertam prazos e disparam mensagens automaticamente. Perguntas recorrentes são resolvidas pela IA ou encaminhadas automaticamente para um especialista, sem perder o contexto da conversa. Tudo isso integrado ao seu IRP e aos sistemas que fazem parte da sua operação. Com dashboards em tempo real e toda a segurança da API oficial da Meta, atendimento, suporte, vendas e Customer Success trabalham de forma integrada. Max, a plataforma inteligente que conecta pessoas, processos e inteligência artificial para transformar a experiência dos seus clientes. Toda instituição quer oferecer experiências reais de aprendizagem. Mas quando chega a hora dos estágios, aulas práticas ou residências médicas, planilhas, controles manuais e informações dispersas começam a travar todo o processo. Preceptores precisam acompanhar e avaliar. Os alunos precisam de orientação e acompanhamento. E os gestores e parceiros precisam garantir que tudo funcione com segurança e eficiência. Foi para simplificar esse cenário que a Qualinfo criou a TEX, uma plataforma inteligente para gerenciar toda a jornada das atividades externas dos estudantes. Com a TEX, sua instituição pode organizar oportunidades com parceiros, controlar escalas e preceptores, registrar frequências e avaliações, e gerar relatórios estratégicos em tempo real. Tudo isso integrado ao ecossistema acadêmico da instituição, do estágio ao internato, e até no controle de residências médicas, o ATEX simplifica a gestão das atividades externas. Quando a gestão funciona, a instituição ganha controle e a formação ganha qualidade. Leve mais eficiência, organização e inteligência para a gestão da sua instituição com o ATEX. ATEX, tecnologia para formar profissionais mais preparados. O V4 nasceu para transformar a gestão escolar em uma experiência mais inteligente, conectada e eficiente. Porque as melhores decisões não acontecem por acaso. Elas são baseadas em dados. O V4 aproxima escola e família por meio da tecnologia, fortalecendo conexões e tornando a comunicação mais presente. Tudo isso em uma experiência simples, inteligente e segura. Mais controle, mais eficiência, mais tempo para o que realmente importa. Uma gestão inteligente que acompanha o ritmo da escola. Com rotinas em tempo real, cada informação chega quando ela é necessária. Inteligência para conectar pessoas, fortalecer a gestão e transformar a educação.
e uma comunicação eficiente que conecta pessoas, fortalece relações e impulsiona resultados. Toda grande transformação começa com uma visão. O V4. Mais uma inovação para o nosso município. Estamos aqui na fase final de implantação do reconhecimento facial em todas as nossas escolas e creches do nosso município de Arins. Estamos aqui com a vice-diretora Jôria da Escola Cívico-Militar João Gontijo Ferreira. E eu tenho certeza que esse sistema aqui irá ajudar e muito na gestão das nossas escolas, das nossas creches, para a melhoria da segurança dos pais em relação à estadia dos seus filhos nas nossas escolas. Esse sistema aqui é interligado ao nosso diário eletrônico, onde é feita a chamada de forma virtual aqui em todas as escolas. Então, desde as nossas criancinhas nas creches até o 9º ano, todos passarão por esse sistema, né, Jôria? Então, eu tenho certeza que é mais uma inovação que trazemos para Arinos, que irá ajudar nessa nossa grande gestão com o uso da inteligência artificial. Este sistema aqui irá ter um aplicativo que os próprios pais terão acesso. Então, aquele aluno da zona rural que às vezes sai às 5 horas da manhã e pega um ônibus, ao chegar na escola e fazer a chamada virtual, o pai saberá que esse aluno chegou bem aqui na nossa escola e com certeza sairá bem também. Além disso aqui, esse reconhecimento facial consegue descrever se esse aluno chegou feliz ou se ele está triste, está com algum movimento diferente do cotidiano. E ao acontecer isso aqui, os diretores, os nossos psicólogos são acionados neste exato momento para poder saber se está acontecendo algo com esse aluno. Mais uma inovação do município de Arins aí que eu tenho certeza que será exemplo para o Brasil inteiro. Sua escola já implementou a educação digital no currículo? A educação digital não é mais uma opção, é direito garantido por lei. O Programa de Educação Digital Ateste-me conecta conhecimento, cidadania e futuro, ajudando as redes de ensino a formar estudantes mais preparados para usar a tecnologia com inteligência, ética e protagonismo. Por meio de trilhas adaptativas, desafios gamificados, metodologias ativas e avaliações por desempenho, o Programa de Educação Digital Ateste-me auxilia as redes de ensino a adequar seus currículos às exigências do MEC, tornando a educação mais tecnológica, interativa e moderna. Os desafios da plataforma desenvolvem as habilidades digitais valorizadas pelo mercado, como pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. E estamos recebendo Carla Alexandre, né? Prazer, Carla, estar aqui com você. Carla é professora, né, Carla? E hoje está como consultora, gestora de soluções educacionais do CESA. Isso. É isso, Carla? É isso. Eu fiquei curioso, tá? Conta pra gente, o que é que faz uma gestora de soluções educacionais? Ela gerencia, ela faz gestão, né? Mas eu acho que o diferencial é você desenvolver as habilidades de gestão tendo a base de educação, não o contrário. Normalmente, quando a gente olha para empresas mais tradicionais, as pessoas pegam
as pessoas com base em administração para fazer a gestão, e ela vai se vestindo, fazendo aquela perfumaria com a educação. E o César faz exatamente o contrário. Então, a equipe de soluções educacionais, ela é feita por educadores. E a gente vai fazendo mais formações em design, em tecnologia, em gestão, em liderança, mediação de conflito e tudo que envolve. Falando um pouco da área de soluções educacionais, a gente tem... É como se a gente fosse uma plataforma de negócios, para vocês entenderem bem, na qual a gente atende instituições, governos, escolas. Então, tem todo tipo de cliente e diversos tipos de desafios para a gente resolver. Por exemplo, na educação corporativa, eu tenho um cliente, vou falar o nome, que é um cliente que todo mundo conhece, é a Solar Coca-Cola, aqui no Nordeste, né, em Fortaleza. E eles queriam fazer uma formação para os seus gestores de transformação digital. Então, eles procuram alguém que é referência e esse tipo de pedido vai para a área de educação. E aí a gente monta todo o desenvolvimento em parceria, porque a ideia do César também é fazer, mas que o cliente, o parceiro, né, ele consiga andar sozinho depois e não ficar dependente. Então, a gente habilita aquelas pessoas e elas andam depois sozinhas. Então, esse é um exemplo, a educação corporativa. Outro exemplo são os governos. A gente tem uma atuação aqui no estado de Pernambuco em 206 escolas. Então, a gente vai nas escolas, aqui do litoral, do sertão, do agreste, fazer qualificação profissional em TI para os jovens de ensino médio. Então, esse é um outro tipo de projeto completamente diferente. E assim, cara, soluções educacionais. Eu acredito que vocês têm uma jornada para, de fato, construir essa solução. Isso. Né? Conta um pouquinho disso para a gente. Né? Esse nome hoje está muito forte no mercado. Eu tenho uma solução para você, eu tenho uma solução para a sua escola, a melhor solução. Né? Então, conta um pouquinho dessa jornada para, de fato, encontrar essa solução que atende aquele pedido, aquele objetivo, aquela instituição. É bem interessante, Taiguara, você perguntar isso e falar que isso está na moda, digamos assim, mas o César faz isso há 30 anos. Quando a gente chega, o cliente chega para a gente, normalmente ele tem uma dor. E aí hoje se fala muito de processos ágeis, de processos lean, de design thinking, por exemplo, as metodologias de design, mas a gente faz com esse cliente, a gente faz uma aplicação de algumas dessas metodologias para tangenciar o problema dele. E a partir do tangenciamento do problema, a gente traça algumas soluções enquanto especialista. Mas é junto com o cliente que a gente prioriza o que é que ele vai querer desenvolver. E aí depende de vários fatores, tempo, orçamento... Enfim, agora tudo é entregue com base em KPIs, indicadores. Então, isso também tangencia o resultado e mensura como aquele colaborador entrou, aquele aluno entrou e como é que ele está saindo. Isso agrega muito valor ao que a gente faz. Sabe o que é que eu acho interessante dessa tua fala, Carla? Você falou de um processo, talvez, primeiramente, de escuta. Uma escuta ativa, não é? Estava até comparando aqui, pensando como um médico. Sim. O médico muitas vezes escuta o relato da dor, mas ele começa a entender o que há por trás dessa dor, quais são os possíveis, né, sintomas, né, ou situações que levam a essa dor. Sim. Então eu vi na sua fala que passa um pouco por esse processo. Com certeza. Né? E gostei muito quando você fala de um processo de acompanhamento, de gerar indicadores para, de fato, entender se aquela solução é viável, é plausível, está alcançando os objetivos. É isso? Exatamente. Se ela tem um ROI, né? As pessoas acham feio ou alguma coisa assim, falar de retorno na questão da educação. Mas precisa ter retorno, não necessariamente financeiro. Mas se existe um investimento, a gente precisa sim fazer a mensuração de que tipo de retorno aquilo dali vai levar de volta. Vai nos devolver. Exato. E aí a gente pode estar falando de capital intelectual. A gente pode estar falando de um melhor processo, de uma economia, porque se a gente atualiza um processo, por exemplo, às vezes é simples, às vezes não é. Enfim. Sabe o que eu acho interessante, Carla? Porque a gente está aqui num bate-papo sobre educação.
mas a gente já falou aqui de processos, Aham. a gente já falou aqui de metodologias, a gente está falando aqui de indicadores, está falando de investimento, e são palavras que às vezes, né, se a gente olhar um pouco lá para trás, isso não caía bem numa conversa de educação. E que bom que hoje a gente consegue falar isso abertamente e precisa discutir isso. Sim, com certeza. Tu encontra ainda barreira nos projetos que vocês fazem? Ou isso já vem bem Não. tranquilo? Vem muito tranquilo, porque é como eu estava te dizendo, a gente consegue mostrar valor a isso. Isso não é uma mercantilização. É a materialização de uma romantização que se passou anos dentro da educação. Esse negócio de que a gente trabalha por amor, não venha com isso não, que eu tenho conta para pagar também. Eu gostei do também, eu gostei do também. A gente também trabalha por amor. Isso. Também, né? É uma escolha, vamos dizer assim, amorosa. Escolher o caminho da educação é uma escolha amorosa. Mas a gente precisa ter retorno, inclusive para ter um reinvestimento e que a gente consiga continuar nesse caminho, transformando. E eu acredito que a gente só transforma por meio da educação, não é nem através. Eu não acho que a educação ela atravessa. Eu acho que ela é meio, ela permeia. Assim, a gente lá no Colégio EGE, tá? Engraçado que há 30 anos atrás, e quando a gente começou a trazer para a área pedagógica indicadores, né, acompanhar resultados, lá a gente tem até um 14º salário. Ou seja, na área da educação isso era muito difícil, a gente conversar sobre isso, e é legal a gente ver que, pelo menos assim, onde a gente atua é comum, né? As equipes já hoje pedagógicas, né, feito você que vieram da área de letras, de pedagogia, magistério, hoje já conseguem conversar sobre indicadores, sugerir indicadores, tá? Então, assim, esse é um olhar muito otimista, tá, do que a gente tem visto hoje da educação. Não sei como é que tu vê esse tipo de E coisa. veja, falar de indicadores, trocando em miúdos na área de tecnologia, é dizer que a gente está falando sobre dados. Eu, enquanto professora, por exemplo, de linguagens, eu posso estar dentro de uma sala de ensino médio, eu tenho as habilidades ali da matriz do Enem, vou dar um exemplo bem simples, e se eu faço minhas avaliações com base numa matriz de avaliação, eu tenho um dado. Eu consigo mensurar se aquela turma ela está melhor na habilidade 1, na habilidade 2, na habilidade 3. Isso é um dado, isso é um indicador. Por que que eu não posso olhar para indicador para dizer para que eu vou fazer um trabalho que de novo cobra daquele aluno o desenvolvimento de uma habilidade que já está muito boa? Então, muitas vezes, é só o preconceito de falar de indicador. Mas a gente trabalha com indicador, nota é um indicador. Há muito tempo, desde sempre. Muitas vezes, Carla, a gente percebe na escola que ele está apenas mal distribuído ou solto, né? Então, a gente acabou de conversar sobre isso agora, né? A necessidade que a gente tem de organizar os dados que existem na escola para que a gente saia dessa fábrica de dados, porque toda interação na escola gera dados para a gente, gera informação para a gente, e a gente possa ir para um patamar de inteligência de dados. O que fazer com essas informações? Quais as melhores perguntas? Isso já é estratégia. Exatamente, isso é estratégia. É você usar do que você tem. Eu não vejo por que não fazer isso, sabe? Eu acho que a gente melhora a entrega e a gente começa a atuar em cima da necessidade desse estudante, olhando para a tecnologia em cima da necessidade desse usuário. Se as plataformas, por exemplo, elas tivessem continuado do jeito que elas eram há 20 anos atrás, a gente não tinha a transformação digital que a gente tem hoje. Por que que elas evoluíram e que hoje a gente tem esse boom maior ainda de plataformas? Porque elas começaram a olhar previamente para esses dados e começou-se a desenvolver a questão da entrega personalizada. Então, o que vai para Taiguara dentro do Duolingo, por exemplo, não é a mesma coisa que vai para mim, porque as necessidades da gente são diferentes. Então, se eu não faço isso, não igualmente, mas se eu não tenho a sensibilidade para fazer isso, para olhar para isso também no meu presencial, na minha sala de aula, está fadado. Você falou até uma palavra do momento agora, né? Personalização da educação. Comenta um pouquinho sobre isso. Eu não falo da personalização da educação. Acho que a educação é um tema muito amplo, mas eu acho que a gente precisa falar, principalmente para o educador, na personalização do ensino.
porque ensinar também não pressupõe aprendizagem. Mas quando eu personalizo, eu estou olhando para a necessidade do outro. E aí eu consigo atender. Por que a gente coloca tanto estudante em reforço, em banca de estudo? Porque ali ele vai ter um estudo, muitas vezes, uma atenção individualizada, que eu não consigo dar na escola. Mas se eu olho para um indicador, eu já tenho ali, eu posso dar um diagnóstico para aquele pai, eu posso dar um diagnóstico, eu posso propor uma oficina num contraturno para a escola. Então, isso já, por si só, isso já é muito. E assim, eu sei que você fez um estudo agora há pouco e falava um pouquinho sobre futuro. Isso. Né? Cenarização de futuros para a educação superior online. Tá. Conta pra gente, assim, como é que tu vê esse futuro, ou o que é que você encontrou aí, quais os seus achados sobre esse futuro aí da... Eu posso até ampliar um pouquinho, tá? Né? Você foi sobre o online, mas o que é que você vê aí? Sim, tem coisas que a gente perpassa, o online, inclusive. Aí até um adendo, isso foi minha tese, foi minha pesquisa de doutoramento. E aí a gente fala em futuros, no plural. Porque tá tudo aqui, a gente é que vai pegar e fazer, né? O outro ponto que você trouxe é que o online, às vezes a gente confunde muito online, EAD, remoto, e coloca tudo no mesmo balaio. E não tem nada disso. Veja, a EAD, ela é muito antiga. Muito antiga. E existe a EAD offline. E você com certeza lembra das revistinhas que a gente aprendia. É um EAD offline. Então, me incomodava muito as pessoas olharem mais para o termo EAD do que para o termo educação. Né? Educação é a distância. E aí a gente pegava um sintagma nominal, que é a distância, que qualifica a educação e sobrepõe, quando na verdade quem estudou um pouquinho de português sabe que o substantivo é o principal. Né? Então a gente tem que olhar para a educação, independente se ela é online, se ela é offline, existem características diferentes. Então, uma primeira coisa que eu faço nesse estudo é essa definição, essa distinção e a proposição que EAD não é uma modalidade, online não é uma modalidade de ensino, é um qualificador. Apenas, é um adjetivo, vai dar qualificação. Mas não é modalidade, a gente tem modalidade à distância, presencial, e eu tenho presencial online também. Carlinha, nosso tempo é curtinho. É curtíssimo e eu falo muito. Me dá uma mensagem dentro dessa lógica dos futuros que você falou. Se você pudesse mandar uma mensagem assim para o diretor de escola, para o professor, né, para o educador ali, o que é que você traria desse achado, do que você vem estudando, vem lendo a respeito? Eu acho que principalmente os diretores, os gestores de escola, eles precisam começar a fazer um planejamento a longo prazo, pensar os futuros, olhando para as tendências, olhando para o mercado, porque existem futuros que são plausíveis, existem futuros que são possíveis e tem futuros bons e ruins. Se eu não me planejo para todos eles, eu sou pega de surpresa e eu preciso viver em cima do que aparecer, como foi a pandemia. Então, a minha mensagem não é uma mensagem assim romântica demais, mas de a gente começar a olhar qual é o futuro que eu quero daqui a 10 anos para eu começar a desenhar esse futuro hoje. É isso. Então fica uma dica aí pra gente, né? Pensar nesses futuros, tá? Desenhar os cenários. Exatamente. Todos eles são cabíveis, São. né? E queria agradecer, Também, Carla, né, obrigada. por esse bate-papo, por essa conversa. Foi rápida, foi curta, mas para mim ela foi intensa. A partir do momento que você traz que, né, já partindo do seu cargo aqui, soluções educacionais, ou seja, que legal a gente ter hoje professores assumindo esse chapéuzinho, Sim. tá? Falando sobre processos, organização de processos, sobre dados, a importância de indicadores dentro da educação, de trabalhar esses dados, de desmistificar isso. Tá? De propor uma personalização baseada em problemas reais, em soluções através de escutas, de metodologias, né? E trazendo pra gente que olhem para o futuro, construam os futuros. Então, eu estou muito feliz com o que a gente conversou aqui, né? Acho que quem está ouvindo aí também vai gostar. Que bom, obrigada. Viu? Então, beijo, valeu. cheiro, dona.
Sua escola já implementou a educação digital no currículo? A educação digital não é mais uma opção, é direito garantido por lei. O Programa de Educação Digital Ateste-me conecta conhecimento, cidadania e futuro, ajudando as redes de ensino a formar estudantes mais preparados para usar a tecnologia com inteligência, ética e protagonismo. Por meio de trilhas adaptativas, desafios gamificados, metodologias ativas e avaliações por desempenho, o Programa de Educação Digital Ateste-me auxilia as redes de ensino a adequar seus currículos às exigências do MEC, tornando a educação mais tecnológica, interativa e moderna. Os desafios da plataforma desenvolvem as habilidades digitais valorizadas pelo mercado, como pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. Cada aprendizado fortalece o letramento digital, aumenta a autonomia intelectual e estimula a capacidade crítica e criativa de estudantes e professores que participam do programa. Totalmente alinhado à Política Nacional da Educação Digital, à BNCC Computação e ao ECA Digital, o Programa de Educação Digital Ateste-me apoia a escola na missão de integrar a educação digital e midiática ao currículo, habilitando as secretarias municipais e estaduais de educação a receber mais recursos do Fundeb, pelo acréscimo das verbas do VAR, Valor Aluno Ano Resultado. Quem se prepara para o futuro começa a agir agora. Programa de Educação Digital Ateste-me. Mais que tecnologia na escola, uma resposta concreta para os desafios da educação digital no Brasil. Agende já uma apresentação gratuita. contato@ateste-me.com. A Cognivox é uma empresa focada em educação inclusiva para pessoas neurodivergentes. Nascemos dentro da universidade a partir de mais de 30 anos de pesquisas. Temos um método patenteado no INPI, que usa videografia e análise interacional. Somos uma política pública que atende estudantes, suas famílias, professores e gestores da Secretaria de Educação. Nosso processo é baseado em uma plataforma tecnológica com o uso aplicado de inteligência artificial e machine learning. Iniciamos com uma análise que emite um parecer psicopedagógico indicando potencialidades e déficits. A inteligência artificial cria uma trilha de desenvolvimento personalizada com práticas pedagógicas em 10 formatos distintos. Através do tablet com conexão à internet, que já faz parte do programa, o estudante começa a evoluir. Acompanhamos esse desenvolvimento através de um estudo longitudinal que fornece indicadores estatísticos e gráficos em dashboards. Complementarmente, fazemos atendimento psicopedagógico da família do estudante para fornecer orientações de como estimulá-lo durante o tempo em que ele está em casa. Fornecemos toda a gestão de dados para a Secretaria de Educação através do atendimento à resolução número 50 do MEC. E disponibilizamos um Business Intelligence para a emissão de relatórios e gráficos de planejamento e gestão. Inclusão é, antes de tudo, uma decisão política. Faça contato conosco, nós podemos ajudar a mudar não apenas a realidade da educação especial do seu estado ou município, mas a realidade da vida de famílias e estudantes neurodivergentes. Para ler e escrever com autonomia, toda criança precisa desenvolver habilidades importantes. Falar, observar, lembrar, comparar, contar histórias e perceber sons nas palavras. Essas são habilidades precursoras da leitura e da escrita, e precisam ser ensinadas e acompanhadas passo a passo. A Escribo Sondar avalia essas habilidades de forma lúdica, consistente e ágil, alinhada à primeira infância e à rotina das escolas. E estamos aqui recebendo Rafael Ferreira. Prazer, Rafael. Rafael é professor da UFRPE, né? E também pesquisador do CESA. Atua na área de computação, né, Rafael? É isso mesmo? Isso. Primeiro, agradecer o convite, né? Estar aqui hoje com vocês, falar um pouquinho aí de dados e IA.
Mas é isso, eu tô lá no César e na Rural e trabalho muito no IA focando na educação. E eu acho que tem tudo a ver, né? Dados e IA, né? Fala um pouquinho sobre isso, assim, Rafael. Primeiro, como é que tu vê a questão dos dados dentro da educação, né? E segundo, a gente vai falar um pouquinho dessa chegada da IA. Então, como é que tu vê isso aí, dados na área da educação? Eu acho que durante muito tempo algumas decisões educacionais foram feitas baseadas no feeling do gestor, naquela pessoa mais experiente, né? E quando a gente começa a coletar dados e trazer esses dados, a gente começa a gerar evidências que ajudam nessas decisões, né? Seja na decisão do professor, seja na decisão da gestão da escola. Então, acho que o grande papel dos dados aí nesse contexto é você trazer evidência de aprendizado, trazer evidência de engajamento, trazer evidência para a gestão e ajudar nessa tomada de decisão. Pelo teu feeling, né? Você falou de feeling, mas pelo teu feeling, isso faz diferença na trajetória de uma instituição, na trajetória de um líder educacional? Como é que tu vê isso nos tempos de hoje? Não, com certeza. Eu estava ali agora conversando com a diretora de uma escola e ela dizendo isso. A gente dependia muito de uma avaliação de que algumas vezes é subjetiva do professor. Quando o professor faz uma prova e você vai corrigir aquela prova, é aquele professor corrigindo a prova. Se fosse outro professor corrigindo a mesma prova, talvez fosse diferente o resultado, principalmente assim uma redação, uma produção. E aí quando você começa a gerar dados menos subjetivos, mais direcionados, de repente com alguma ferramenta ali fazendo a correção, você consegue dar para o gestor uma noção mais concreta e transversal. Então, com certeza, muda a forma, acho que até o tipo de decisão que vai ser tomado, o tipo de como se decidir muda, porque agora você tem essa informação nova. E a gente ainda vê, né, na área da educação, muita gente ali trabalhando de forma muito manual, né, muita planilha, muito dado solto, né, e eu acho que o grande desafio é a gente procurar integrar essas informações, né, para que a gente possa enxergar isso mais fácil. E hoje a gente já vê plataformas, soluções educacionais que entregam isso para a gente, né? Como é que tu vê? Eu sei que tu entende um pouco disso, tem um pouco disso em termos de solução, né? Isso, eu acho que a gente tem que entender que enxergar o aluno como uma pessoa que tem várias camadas, né? Assim, várias características. E se você desintegra essas coisas, né? Por exemplo, a gente quando fala de educação básica, principalmente, a gente tem que estar integrado a escola, a família, a gestão, os professores. Se você tem esse relacionamento em diferentes plataformas, você consegue ver partes específicas do aluno por pessoas diferentes. E aí você não sabe, às vezes uma dificuldade que o aluno está de aprendizagem tem a ver por algum relacionamento em casa. Ou então alguma dificuldade financeira da família por isso que ele não está fazendo pagamento. Então, quando você consegue, de alguma forma, unificar, né, esses dados, você consegue ter a noção completa e realmente entender o que está acontecendo com o aluno ou outras pessoas. E você trouxe um contexto que a gente vivenciou isso de perto. A gente é uma instituição de ensino, uma escola que temos 30 anos. Mas quando a gente decidiu crescer, a gente quis, né, resolver alguns problemas, cuidar de algumas dores. E a solução que a gente encontrou foi criar essa plataforma. Então o V4 surgiu de dentro da escola para resolver as dores da escola e ela integra diversas soluções. E isso foi um catalisador do nosso crescimento. A gente saiu de um universo nesses 30 anos de 10 alunos da primeira turma para 7.500, né? Hoje, 30 anos depois. Tá? E aí, eu acho que essa foi a primeira revolução. Usando esse termo revolução, tem a chegada da IA, agora muito forte. Rafael, como é que você vê a chegada da IA dentro da educação? Eu gosto até de ver, a IA é mais uma ferramenta, né, que a gente pode trazer, mas eu gosto de olhar para ela como uma ferramenta que nos ajuda a voltar às raízes da educação. Né? Então, porque tem muita gente falando de produtividade, mas se você consegue delegar algumas coisas para a IA executar, isso significa que você tem mais tempo para ler livro com os alunos. Isso significa que você pode pedir para o aluno fazer mais produções textuais.
Isso significa que você pode ter outros momentos que não ficar na frente da sala passando conteúdo. Então, para mim, aqui a gente pode falar de outras vantagens da IA, mas para mim a principal é absorver algumas atividades mais repetitivas, né, e liberar tempo para que o professor possa ter essa relação com o aluno, que é tão importante que às vezes a gente não tem tempo porque simplesmente tem que cumprir a BNCC, tem que cumprir aquele currículo específico que é super extenso. Eu acho que tu trouxe palavras mágicas aí. Ou seja, a IA vai chegar como um parceiro, como uma ferramenta que vai poder dar tempo ao professor para ele fazer aquilo que talvez seja o essencial, né? Tá próximo, se relacionar, né? Agora, ao mesmo tempo, vou fazer uma provocação, Rafael. A gente tem visto aí que a utilização da IA por muitos estudantes tem sido a partir do princípio do relacionamento, pedindo opiniões, né? E transformando até num psicólogo. Então, como é que tu vê isso? Ou seja, se a IA vem para nos ajudar e permitir que a gente possa ter mais tempo para se relacionar, e essa nova geração que tem usado dessa forma, como é que tu vê que a gente pode sair disso, ou como você vê esse cenário? É complicado, é bem complicado, mas assim, eu acho que até reflete um pouquinho o papel da escola, o papel da família, sabe? Porque, para mim, qual é o X da questão aí? Muitas vezes a gente ainda está na ideia de proibir, de negar, de tirar, né? Principalmente essas IAs que a gente, GPT, Gemini, Claude. Mas na verdade a inteligência artificial já está embutida no nosso dia a dia. A gente não se pergunta, por exemplo, sobre quais as pessoas que a gente vai interagir nas redes sociais, né? A rede social é uma IA que diz a você quem é a pessoa que você tem que curtir. E a gente não raciocina que isso é IA. E aí, para mim, eu acho que o papel da escola e da família tem que ser o papel de tentar ensinar essas coisas para as crianças, para os estudantes, principalmente quando é mais jovem. Porque hoje, a gente negando, a gente vai fazer com que essas crianças vão aprender no TikTok. Então, como é que a gente pode mudar esse cenário? Trazendo essa informação, essa formação para dentro de nossas escolas. O trabalho da escola com a criança, mas o trabalho da escola com a família. E a família também trazendo isso e não negando. Porque se a gente negar, eles vão aprender. E se a gente não ensinar, eles vão aprender com rede social, vão aprender com YouTube, vão aprender com TikTok. E aí vão começar a fazer coisas que não fazem sentido. O que eu achei interessante é que você trouxe que isso já está no nosso dia a dia, mas a gente não identifica ou não raciocina como IA. Isso. E a gente sabe que a inteligência artificial ela é matemática. Isso. Matemática eu acho que é uma área que você deve gostar, né, para trabalhar com computação. Então, muito das perguntas que a gente faz para a inteligência artificial é respondida através de matemática pura, de estatística pura. Não é assim que funciona o modelo? Isso. A IA, né, os algoritmos de IA, eles são todos probabilísticos, né? Então isso significa que tudo que a gente pergunta a IA, né, seja ou pergunta ou envia, seja imagem, seja texto, seja vídeo, o primeiro passo é converter isso em números. E aí depois ela faz um conjunto de operações naqueles números e depois converte de volta em alguma coisa. Então, quando a gente dá um exemplo simples, quando a gente está perguntando uma coisa textual e aí tem uma resposta ali textual também, o que o modelo faz, né, o que a IA faz é escrever a próxima palavra mais provável de acontecer naquele contexto. Então a gente fala que é uma inteligência, mas na verdade ela é uma simulação da nossa inteligência, né? Não é necessariamente que ela vai ter uma inteligência à parte. E tem até alguns estudos que mostram que a IA sempre vai tender para a média. Né? Porque como é que ela aprende? Ela aprende a partir de grandes bases de dados, mas só que como isso tudo vira número, e ele vai recomendar a partir dessa grande base de dados, ele generaliza para a média dos números. Então sempre que você pergunta, os casos mais típicos, né? De repente você pergunta, sei lá, um que o pessoal fez um estudo uma vez, CEO de uma empresa de tecnologia, normalmente mostra um homem, não a mulher.
Você pergunta, professor da educação infantil, normalmente mostra uma mulher e não um homem, sabe? Então tem algumas coisas que ele vai pegando pela média, mas que às vezes não refletem a realidade. Então você começou a trazer para a gente um ponto de atenção. Ou seja, o estudante que está usando, né, o aluno que usa, sem uma intervenção, sem um olhar crítico, está recebendo respostas medianas. Exato. E pode entender que essas respostas medianas são verdade, absolutas. Exato. Se você estiver perguntando sobre um fato histórico, ou se estiver perguntando sobre alguma coisa de biologia, dificilmente vai vir uma coisa errada. Porque é um fato, né? Então a maioria das pessoas vão estar falando daquele jeito. Agora, se você perguntar uma coisa mais subjetiva, como sobre uma poesia, por exemplo, um caso clássico assim, você tem aqui alguns autores pernambucanos. E se você vai perguntar ali sobre o que é que aquele autor queria se expressar numa determinada poesia da forma que ele escreveu, modelo que normalmente, ainda tem esse parênteses, que esses modelos são muito criados no inglês, né? Na língua inglesa e traduzida para o português. Então, muitas vezes, eles não vão entender o estilo do pernambucano. Vai dar uma resposta genérica, baseada em algum autor, provavelmente americano ou da Europa, e não vai trazer o regionalismo que se precisava. Então, assim, se é uma coisa mais exata, por exemplo, matemática é uma coisa que é mais exato, biologia, alguns conteúdos assim. Agora, quando você vai para literatura, quando você vai para sociologia, quando você vai para filosofia, as coisas começam a complicar. E sem falar que, por exemplo, se for para um tema mais atual, tipo eleições, né? Agora que a gente vai começar as eleições aqui no Brasil, é um tema que está super atual. Então, às vezes, ele vai basear a sua resposta no histórico do que já aconteceu lá no passado. E se você acredita exatamente em tudo da forma que sai, você vai estar tentando tirar uma informação do presente baseada no histórico do passado. Que dica, que orientação você deixaria para diretores de escola, professores, coordenadores? Eu diria 3 coisas. Em primeiro lugar, não adianta pensar que não existe, né? Porque, como a gente falou aqui, se você pede comida no aplicativo de comida, você pede um carro para você se dirigir de um lugar para outro, você vai assistir um filme, a IA está ali. A gente não percebe muitas vezes, mas está ali. Então não adianta a gente imaginar que não existe ou tentar excluir ela da vida daquele estudante que eles vão usar. O segundo ponto é a gente entender, né? Assim, tentar entender, se esforçar para entender e ensinar. Hoje mais cedo, quando eu participei aqui da palestra que eu estava, a gente estava falando de cultura digital. Então, cultura digital, até a própria BNCC fala que é você entender, saber usar e saber criar usando a IA, a tecnologia, né, mais geral. Então a gente se apropria disso do que está na própria BNCC. Então a gente tem que aprender a entender, usar, criar de forma responsável e ética. E a terceira coisa é a gente pensar, né, a gente ter sempre em mente que a IA é uma ferramenta e que ela deveria estar potencializando o aprendizado e as relações humanas. Se a gente começa a colocar a ferramenta no lugar das pessoas, com certeza vai dar errado. Mas se a gente usa a ferramenta para potencializar o potencial das pessoas, a relação das pessoas, chegar a dar suporte ao professor para melhorar o aprendizado, a gente está no caminho certo. Já que você deu dicas e falou sobre caminho, né? Pensando em futuros, como é que você vê os possíveis futuros da educação relacionado a até isso que a gente conversou? Dados, personalização, decisões baseadas, né, nas informações, em sistemas nos ajudando nessa operação, IA. Então, fala um pouquinho da tua perspectiva sobre futuros. Hoje eu ainda vejo que a gente trata muito a IA, a relação com a IA principalmente, como uma ferramenta para ajudar a gente a fazer mais rápido o que a gente já faz. Então a gente está pensando em uma IA que vai criar um plano de aula, a gente está pensando em uma IA que vai avaliar uma redação, a gente está pensando sempre nessa perspectiva. Tem uma coisa que eu já faço, a IA vai vir para me ajudar. Eu acho que isso é o primeiro passo e é necessário. Mas a gente vai começar cada vez mais a precisar rediscutir, redesenhar o modelo de aprendizagem, considerando que essa vai ser uma tecnologia transversal. Então,
dar um exemplo simples, que eu estava até falando aqui também com o pessoal lá dessa escola que eu estava conversando. É bem simples, não é exatamente a mesma coisa, mas acho que ilustra bem. Quando eu fiz, estava fazendo a minha graduação, né, eu paguei cálculo 1, 2, 3 e 4, e você não conseguia fazer a prova de cálculo sem a calculadora científica. Mas provavelmente, antes da calculadora científica existir, você conseguiria fazer. O que é que significa? Que o tipo de questão mudou, a forma de avaliar mudou, pressupondo que tem uma nova tecnologia que é essencial e que pode lhe ajudar em algumas coisas. Então foi redesenhado aquele processo daquela avaliação. O que eu imagino é que aos poucos a gente vai entender que a IA vai ser tão intrínseca em algumas soluções e em alguns momentos, que a gente não vai mais pensar em como evitar que o aluno vai colar com a IA. A gente vai pensar em como a gente muda esse processo educacional, sabendo que essa ferramenta existe, que não vai deixar de existir, e que em alguns momentos o aluno deveria usar ela. A gente deveria incentivar o aluno a usar. E aí isso vai fazer com que a gente passe para a próxima etapa, que é alguns novos desenhos educacionais considerando a IA. E não a etapa da automação apenas. É difícil, porque gera mudança. Quando gera mudança, gera trabalho. Quando gera trabalho, muda a cultura. E aí vai esse ciclo, mas é a tendência. Vai acontecer, né? Vai. Então, Rafael, tudo que é bom dura pouco. Nosso tempo aqui está encerrando, tá? Foi muito bom te receber. É muito bom trazer alguém que está dentro da universidade, produzindo conteúdo, formando gente e fazer um bate-papo desse legal, curto, mas legal, sobre dados, né, sobre inteligência artificial, sobre possíveis futuros, tá? Então, Rafael Ferreira, né, professor da UFRPE, pesquisador do CESA, área de computação, e o V4 fica muito feliz em poder fazer esse bate-papo com você. Obrigado mais uma vez, obrigado pelo convite e estou à disposição aí para outros papos. Vamos embora. Obrigado. Valeu. Valeu, médico. Sua escola já implementou a educação digital no currículo? A educação digital não é mais uma opção, é direito garantido por lei. O Programa de Educação Digital Ateste-me conecta conhecimento, cidadania e futuro, ajudando as redes de ensino a formar estudantes mais preparados para usar a tecnologia com inteligência, ética e protagonismo. Por meio de trilhas adaptativas, desafios gamificados, metodologias ativas e avaliações por desempenho, o Programa de Educação Digital Ateste-me auxilia as redes de ensino a adequar seus currículos às exigências do MEC, tornando a educação mais tecnológica, interativa e moderna. Os desafios da plataforma desenvolvem as habilidades digitais valorizadas pelo mercado, como pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. Cada aprendizado fortalece o letramento digital, aumenta a autonomia intelectual e estimula a capacidade crítica e criativa de estudantes e professores que participam do programa. Totalmente alinhado à Política Nacional da Educação Digital, à BNCC Computação e ao ECA Digital, o Programa de Educação Digital Ateste-me apoia a escola na missão de integrar a educação digital e midiática ao currículo, habilitando as secretarias municipais e estaduais de educação a receber mais recursos do Fundeb, pelo acréscimo das verbas do VAR, Valor Aluno Ano Resultado. Quem se prepara para o futuro começa a agir agora. Programa de Educação Digital Ateste-me. Mais que tecnologia na escola, uma resposta concreta para os desafios da educação digital no Brasil. Agende já uma apresentação gratuita. contato@ateste-me.com. A Cognivox é uma empresa focada em educação inclusiva para pessoas neurodivergentes.
Nascemos dentro da universidade a partir de mais de 30 anos de pesquisas. Temos um método patenteado no INPI, que usa videografia e análise interacional. Somos uma política pública que atende estudantes, suas famílias, professores e gestores da Secretaria de Educação. Nosso processo é baseado em uma plataforma tecnológica com o uso aplicado de inteligência artificial e machine learning. Iniciamos com uma análise que emite um parecer psicopedagógico indicando potencialidades e déficits. A inteligência artificial cria uma trilha de desenvolvimento personalizada com práticas pedagógicas em 10 formatos distintos. Através do tablet com conexão à internet, que já faz parte do programa, o estudante começa a evoluir. Acompanhamos esse desenvolvimento através de um estudo longitudinal que fornece indicadores estatísticos e gráficos em dashboards. Complementarmente, fazemos atendimento psicopedagógico da família do estudante, para fornecer orientações de como estimulá-lo durante o tempo. Olá, boa tarde. Aqui diretamente da Conexão BET, juntamente do nosso ecossistema, né, da Ponte, Porto Digital. Estamos aqui com mais um podcast e agora com a presença do Mauro da Outbeat e do Denis da Samsung. Vamos conhecer um pouco mais dessas soluções de cada um, dessas inovações que estão agora para o mercado e olhando para o tema principal da jornada BET agora aqui no Nordeste, desse futuro, né, do que está acontecendo agora e dessas tecnologias, dessas novas entregas. Vamos começar aqui agora com o Mauro da Outbeat. Se apresente, esse é o seu momento, fale um pouco daquilo que você tem como solução. Obrigado pelo convite. Eu sou o Mauro Fernandes da Outbeat. A Outbeat é uma empresa de locação de equipamentos de tecnologia, então nós temos um viés muito forte com o setor público e principalmente educacional, né? Então nós locamos Chromebooks, carrinhos de recarga, telas interativas e todo produto de informática e tecnologia para os municípios ou para entes privados também. Muito bom, muito bom. E você, Denis? Denis da Samsung, Denis aqui que está em Recife, nesse ambiente caloroso. Esse calor maravilhoso, maravilhoso. Né? Me fale um pouco de você, se apresente. Ayrton, primeiro agradeço muito o convite aí para estar aqui na mesa com vocês dois. É um prazer também participar aqui da Jornada BET, fazer parte dessa história, né, junto com o time BET. Né? A gente tem sido um parceiro bastante constante do time BET das outras jornadas que acontecem aí, não só nós Samsung, né, como até a Outbeat também acompanha aí todos os eventos. Bom, eu sou o Denis, eu sou gerente da vertical de educação do time de B2B da Samsung no Brasil. Né, eu sou responsável por gerenciar canais, né, que vendem para o mercado de educação. E as soluções de parceiros, né? A gente vai conseguir falar daqui a pouco sobre algumas das ações que a gente tem no mercado, né? Mas Samsung não precisa de apresentações, né? Uma multinacional gigantesca, mas a gente precisa de parceiros que oferecem soluções, né? Não só soluções como a Test.me, mas com soluções financeiras, soluções comerciais e que viabilizam a entrega dos projetos. A Outbeat é um desses grandes parceiros também aqui. Muito bom a presença de vocês dois. Eu aqui não me apresentei, né, como você agora colocou aqui a nossa solução. Aqui a gente veio para ouvir vocês, mas nós da Test.me, que fazemos parte desse ecossistema, né, somos uma plataforma de educação digital e basicamente, ou de uma forma integralmente, a gente trabalha com competências digitais nesse contexto da educação digital. E aí daí vem a primeira pergunta, né? Ou jogar essa bola aqui para ver quem de vocês dois gostaria de colocar uma complementação. Por exemplo, nós estamos nessa jornada BET olhando muito para os desafios no futuro. Nós estamos falando de novas conectividades, nós estamos falando de novas integrações, principalmente quando se trata do
do aluno no ambiente da educação, mas também tem ali o professor, tem a gestão, né? E a gente está falando disso tudo com essas inovações de IA, com essas novas conexões ou ferramentas. E nessa estrutura, como é que vocês estão fazendo essas parcerias? O que é que vocês têm de projeto que obviamente pode ser aqui colocado nesse pequeno momento desse podcast? Aí a bola, quem quiser começar, Mauro. Como o próprio Denis disse, né, hoje o hardware somente dito, ele não faz nada, né? Você precisa de um IA ou de um produto ou de um dashboard, de alguma coisa que traga conteúdo para dentro dele. Então acho que o grande desafio é concentrar esse conteúdo e utilizar ele da melhor forma, treinar o professor para que ele seja bem utilizado, que traga resultado no final. Porque não adianta nada ele estar com uma baita máquina, um equipamento high-end, se você não tem uma usabilidade real para ele, tanto o professor quanto o aluno, né? Porque navegar na internet por navegar não significa nada, né? Ele tem que ter um fim, um destino certo para o equipamento, né? É isso aí. Pegando esse gancho do Mauro aqui, a gente tem visto muito, né, se falar de inteligência artificial, de implementação de inteligência artificial no dia a dia, né, do professor, do aluno, como que os alunos produzem e consomem esses conteúdos utilizando as ferramentas todas, né, que estão disponíveis. E isso é uma novidade para todo mundo, não é uma novidade para o professor de uma escola X ou de uma escola Y, no mercado privado, no mercado público, no mercado brasileiro, sul-americano, global, é uma novidade para todo mundo. Então, na verdade, eu acredito que estamos num momento realmente de transição, né, dessas implementações de tecnologia, período de testes. Então, acho que se alguém vier com muita segurança de falar, né, sobre inteligência artificial na educação, não está sendo sincero de verdade, porque não foi ainda comprovado. Como Samsung, as nossas soluções elas são soluções bastante tangíveis, coisas que dá para utilizar no dia a dia mesmo, né? Transcrição de aula, geração de quiz através de uma aula que o professor gravou, né? Ligando o microfone ali da tela interativa, né? Utilizando os recursos do assistente do Gemini, que é um grande parceiro, né? Samsung e Google, que está por trás, né? Das nossas soluções também, integrando uma oferta mais completa. Então eu acredito que não só é uma visão para o futuro da educação, né, mas é uma visão para presente, né, já está disponível, e acho que esse é o desafio mesmo, de como implementar com segurança, com uma solução que seja eficiente e responsável. Olhando esse momento aqui, até por esses dois pontos de vista, né, e com a experiência tão alargada de vocês, olhando para o Brasil, nós temos ambientes urbanos, nós temos ambientes rurais, dentro do próprio ambiente urbano, né, nós temos esses momentos rural e urbano, mas eu digo isso com um desafio bem menor, porque são ali só alguns poucos quilômetros daquela distância da capital. Mas também temos sertões aqui no nosso estado, temos áreas de, né, florestas, como ali no ambiente do norte, né? Como que vocês olham para o Brasil? Eu não sei se existe algum case que vocês queiram aqui aproveitar nosso momento de podcast, ficar aqui registrado, até para poder valorizar essa entrega, esse diferencial, esse olhar, como você mesmo coloca, Denis, esse olhar de que ainda estamos aprendendo. E talvez com essas experiências práticas, fiquem à vontade aqui para falar daquilo que é possível como case, nessa logística operacional, que também envolve essas conexões de ferramentas, essas inteligências. Se tiver, fique à vontade. A Altbit ela teve uma experiência agora no final de 2025 para 2026. Foi um case que a gente aprendeu muito, está aprendendo ainda. A gente fez o Brasil, ele é um país continental, né? Acho que isso todo mundo fala, mas assim, ele tem múltiplas culturas. É
é gigantesco, a gente não tem ideia do que é isso, né? E a gente fez um projeto com o estado do Amapá e que a gente viu muito bem isso, a dificuldade que é você atender certas regiões com qualidade, com segurança, com rapidez, né? Porque hoje a tecnologia é isso, você não consegue ficar sem o celular ou sem uma conectividade por muito tempo. Você quer estar sempre conectado e estar sempre online, digamos assim, né? E esse desafio já começou com a questão logística, para você entregar o equipamento que sai de São Paulo, uma capital, para Macapá, você não tem estrada, né? Você chega até Belém com estradas horríveis e de Belém você tem que pegar uma balsa para chegar lá. Então a gente mandou algumas carretas de Chromebooks de São Paulo para Macapá, foram um total de 15 mil equipamentos. E de Macapá, né, da capital para o interior, eram outros desafios, né? Então a gente atendeu algumas aldeias indígenas, onde os equipamentos tiveram que ir de avião e o avião tinha peso, etc. E assim, aí você começa a ver a complexibilidade das necessidades deles. Na verdade, assim, a internet hoje, embora ainda esteja muito cara, mas você tem soluções Starlink e outras via satélite, mas você tem dificuldade também com a geração de energia. Então, no meio da floresta, a energia é gerador, agora a solar tem bastante, a gente traz também algumas soluções, eu vi algumas soluções de energia hidrelétrica, micro usinas hidrelétricas, etc. Mas tem muitos desafios o Brasil ainda para romper, né? E é isso, eu acho que entregar na ponta um produto de qualidade, com tempo de SLA baixo, etc., é um desafio ainda para um país como o Brasil. A gente ainda está, em certas regiões a gente está nadando de braçada, em outras regiões a gente está engatinhando ainda, devido à infraestrutura e o tamanho do território. Inclusive, você falando desses desafios, o que a gente entende hoje de soluções, né? Aqui não só o que nós temos como plataforma educacional que pode atuar de forma desplugada, Sim. já com atividades. Desculpa te interromper. Agora, o que eu queria deixar assim, por exemplo, um aluno de São Paulo, de capital, ou de Recife aqui, da capital, ele não pode ter mais acesso à informação do que um aluno do Macapá ou do Iapoque, né? Então é isso que a gente tenta buscar e tenta entregar. Mas uma equidade. Uma equidade, exatamente. Exatamente. Esse é o desafio. Igualdade e de médio, não vou nem colocar isso de médio e longo prazo, mas é um desafio porque já é o passado que a gente está tentando fazer um resgate. A Samsung tem essa ideia, né, ou tem essa aplicabilidade, pensando justamente nisso, né? Pensando nesses desafios, a gente está falando da solução desplugado, que eu estou falando no nosso caso de uma plataforma que a gente tem lá o nosso momento desplugado, né, o offline que ele está lá e ele vai usar toda a documentação. Mas como é que a gente pode conectar tudo isso, né, essas soluções? A Samsung pensa nisso também? Nelson, esse é um ponto muito, muito importante, faz parte da nossa estratégia de oferta dentro do mercado de B2B, na vertical de educação principalmente, que a gente chama de Business Integrated Offering, que é a oferta, né, integrada. Então, é uma solução que conversa um equipamento com outro, uma solução que conversa com outra solução, né? Isso permite que o professor ele utilize a tela interativa, consiga produzir algum conteúdo. Isso faz parte da documentação pedagógica, que sempre foi um grande desafio para a tecnologia educacional como um todo, né? Isso eu já acompanho faz quase 20 anos, esse desafio que ainda ainda é sempre um grande obstáculo, que é realmente documentar o dia a dia do professor, entregar esses dados para algum lugar, seja uma plataforma, uma secretaria, um banco de dados, um arquivo, qualquer coisa. Então isso sempre foi um grande desafio, e utilizar esses dados, né, hoje com as ferramentas de inteligência artificial para gerar sugestões de ação para gestão, seja um município, o prefeito, secretário de educação, um diretor de regional de ensino, um
um diretor local da escola, coordenador dentro de uma rede ou coordenador dentro da escola, né? O ensino privado é a mesma coisa, então para o diretor conseguir ter acesso às informações, né? O que está dando certo, que tipo de aula que deu mais certo, qual que foi o desempenho desse aluno numa competência X, né? Como que ele absorveu isso, a solução que o aluno ali dentro do tablet dele ele consegue produzir, acessar, devolver para o professor esse conteúdo que está integrado mesmo, essa integração mesmo das soluções, isso é um ponto para nós, Samsung, muito, muito importante, por isso que a nossa oferta, ela se conecta e consegue de fato ter uma entrega relevante pro modelo educacional. E só para fechar aqui esse assunto, o Mauro comentou sobre o projeto que eles têm aqui no Nordeste. Temos muita história para contar. Eu acho que de pelo menos uns 8 ou 9 anos para cá, a gente tem conseguido, como Samsung, ser bastante competitivos no mercado brasileiro, que é um mercado muito sensível a preço. Então a gente conseguiu movimentações bastante importantes e entregar um equipamento de qualidade dentro de uma solução de qualidade para estados importantes, estados grandes, projetos grandes que conseguem uma cobertura não só de floresta, como projetos no estado do Pará, que tem uma complexidade talvez até maior que o próprio Amazonas, né, de acessar por conta da divisão populacional. No Rio Grande do Sul, que é um estado de fácil distribuição, por ter uma conexão bastante desenvolvida, apesar de qualidades de estradas não tão boas. Então, assim, existe muita história, né? A gente, como Brasil, como tecnologia educacional, não só como Samsung, a gente já tem muita história. O mercado brasileiro é um mercado muito atrativo para multinacionais e todo tipo de companhia, né? Nós temos hoje mais de 50 milhões de alunos no país, é um continente inteiro só de cliente para atendimento. Então, não estamos atrasados. Isso é um ponto muito legal, né, Mauro? A gente acompanha os projetos na Europa, internacionais. Nós não estamos nada atrasados, a gente está muito evoluído, né? Para um país que teve a primeira universidade em 1929, a gente está muito evoluído em plataforma, em aplicação, em formação mesmo, né, profissional. Então, assim, temos vários gargalos, vários gaps, muita coisa para fazer. Mas muita coisa boa também. Muita dificuldade, mas pela grandiosidade do Brasil, pela dificuldade de acesso à informação, que sempre foi muito desigual, né, muito desigual. As capitais, elas sempre absorveram grande parte do recurso, né? A gente não tinha programas de distribuição de energia elétrica, de distribuição de conectividade, né? Eu acho que aos pouquinhos a gente está indo, né? Então... Muito bom assim a gente observar o lado holístico, o lado global aqui dentro, né? Porque a gente tem vários Brasis aqui dentro, né? A gente costuma dizer sobre esses desafios. Também é importante esse lastro de experiências com erros e acertos, porque essas entregas elas vão melhorando a cada vez que o resultado consegue ser integrado. Você falou uma palavra nessa ideia de digital, nesse ambiente tão provocativo, né, ou tão desafiador, mas se não houver essas integrações, se não houver esses vários braços, várias experiências conectadas, isso não funciona. Para a gente poder fechar o nosso podcast, né, já colocando aqui talvez um olhar para esse futuro que tanto a gente vem aqui discutindo, trabalhando, né? Qual é o ponto de vista ou qual é a sua visão, Mauro? Não só da sua visão como Outbeat, assim como aquilo que está acontecendo lá dentro, ou aquilo que você espera que aconteça, né? Para que a gente possa entender essa entrega para o profissional do futuro, porque como foi dito aqui, o nosso público-alvo não é só o aluno,
A gente também chega à família, a gente também chega aos gestores, a gente também chega ao ecossistema, aquelas comunidades que estão ali, que indiretamente dependem dessas entregas, dessa evolução dessas entregas, né? Quando você fala aqui do ambiente acadêmico, a gente está falando do ambiente acadêmico e essas ramificações do que hoje tem como impacto até mesmo para o profissional que está querendo adquirir um novo equipamento, que está querendo aprender uma nova solução, ou o mercado que está dependendo talvez até mesmo de uma nova certificação, né, de qualificação. Porque no final de tudo a gente está falando de entregas que dê resultado, né? A tecnologia que transforma. Começando por Mauro, o que é que você entende para a gente poder fechar a nossa conversa de hoje? Olha, eu acho que a gente está num caminho certo, né? A alfabetização digital, digamos assim, o que a BNCC solicita, né, exige, a gente já começa do início ali, dos anos iniciais até o ensino médio e depois o ensino superior ou até um ensino técnico. Então eu acho que é importante essa alfabetização digital durante todo esse ciclo, né? Não dá para pegar um aluno do ensino médio e jogar um equipamento ou alguma coisa para ele fazer. Isso é um ciclo que eu acho que tem que ser respeitado e conduzido da melhor forma. Então eu acho que quando o aluno sai do ensino médio, né, que geralmente o brasileiro ele já sai do ensino médio, vai procurar um emprego ou coisa do tipo, antes até de fazer uma faculdade, né? Então eu acho que essas certificações, esse conhecimento da tecnologia são muito importantes e necessários, né? Eu acho que a gente está conseguindo, de certa forma, chegar nesse ponto. Embora tenha muita desigualdade, aquilo que a gente falou, mas eu acho que é esse o caminho que deve ser trilhado aí para o futuro. Muito bom. Denis, para a gente poder fechar nosso bate-papo de hoje nesse podcast, olhando para esse futuro, esse profissional do futuro, pegando o mesmo contexto que a gente passou aqui para o Mauro no desafio da Outbit, você no desafio da Samsung. O que é que você coloca aqui como essa expectativa ou o que a gente espera desse profissional do futuro, né? Desses desafios que a gente pode contribuir para que isso possa... A gente tem percebido que as editoras, né, não só as editoras, mas todo o ecossistema, né, que envolve o mercado de educação, ele tem se preparado muito bem e tem entregue uma quantidade de recursos e informações e plataformas que a gente não tinha antes. Se você parar para pensar, há poucos anos atrás, bem poucos anos atrás, a gente está falando de 8, 10 anos atrás, a gente não podia escrever no livro. O livro, a família comprava o livro na livraria ou na escola, mas esse livro ele era compartilhado, você guardava na estante. Hoje o aluno ele é convidado a rasgar o livro, uma atividade destacável, né, um quadrinho para recortar, colar, a escrita da apostila já no próprio livro. O livro ele se tornou, entre aspas, não dá para utilizar ele depois do ano letivo, não dá para reutilizar. De trabalho real. De trabalho para agora. Né? Então, isso deixou as editoras muito confortáveis para conseguir entregar uma plataforma digital, porque o contrato é por aluno, não mais por livro. Então, por aluno ficou muito tranquilo para que todo o mercado editorial ele entregue uma solução bastante completa. E isso a gente está formando melhores alunos, né? E os nossos equipamentos, a nossa oferta para o mercado de educação, ele é, na minha opinião, o que permite a melhora, é ruim falar essas palavras de transformação, né, da educação, que só uma coisa vai melhorar a educação, transformar a educação, são melhores aulas melhores, e a gente consegue ajudar os professores a oferecerem isso no dia a dia delas, aulas melhores. Conteúdos mais, né, que chamam mais, porque hoje o professor ele está competindo com o celular, né?
Então ele tem que ter a tecnologia para conseguir competir com igualdade, tem que chamar a atenção do aluno, né? Não é mais como antigamente, né? E o próprio professor, com essa formação continuada, entendendo que ele, quando chegar em sala de aula, ele continue com essa referência de ser um professor, de ser um facilitador. Mas que também ele tem essa usabilidade, ele tem esse ambiente confortável das tecnologias para poder aproveitar aquilo que é ferramenta, aquilo que é solução, aquilo que é o próprio momento, como foi dito ali, né, como você colocou de uma forma bem pontual e importante. Essa mudança, ela chega da editora, né, assim, da logística da entrega, mas também das telas que estão ali, porque nós estamos falando de telas no plural, né? Não é só aquilo que talvez esteja só em sala de aula, aquele profissional que está envolvido naquele ambiente educacional, que também a gente fala assim muito educação, mas aquele profissional também que estão nas empresas, porque tem as universidades corporativas, também tem um leque extraordinário aí nesse ambiente da educação. E obviamente quando a gente fala em telas, é a tela que está na tua casa, a tela que está no ambiente de trabalho, no seu bolso, né? A tela que está no bolso, a tela que está na escola, e essa tela sendo né? Sendo multi-efeito, multi-possibilidade, multi-solução. Pessoal, quero agradecer a vocês, tá, pela oportunidade, foi muito bom esse bate-papo, essa conversa aqui sobre soluções. Eu sou Laírson Lucena, da Ateste-me. Hoje tivemos aqui com o Mauro, da Outbeat, com o Denis, da Samsung. Quero agradecer também, porque nesse momento nós estamos construindo conteúdo. E essas experiências aqui na Conexão BET, juntamente com o apoio da Ponte e do Porto Digital, estamos concluindo, né, esse podcast com bastante alegria, porque acreditamos que essa construção, esse conteúdo, esse bate-papo, ele terá uma finalidade com propósito. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Sua escola já implementou a educação digital no currículo? A educação digital não é mais uma opção, é direito garantido por lei. O Programa de Educação Digital Ateste-me conecta conhecimento, cidadania e futuro, ajudando as redes de ensino a formar estudantes mais preparados para usar a tecnologia com inteligência, ética e protagonismo. Por meio de trilhas adaptativas, desafios gamificados, metodologias ativas e avaliações por desempenho, o Programa de Educação Digital Ateste-me auxilia as redes de ensino a adequar seus currículos às exigências do MEC, tornando a educação mais tecnológica, interativa e moderna. Os desafios da plataforma desenvolvem as habilidades digitais valorizadas pelo mercado, como pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. Cada aprendizado fortalece o letramento digital, aumenta a autonomia intelectual e estimula a capacidade crítica e criativa de estudantes e professores que participam do programa. Totalmente alinhado à Política Nacional da Educação Digital, à BNCC Computação e ao ECA Digital, o Programa de Educação Digital Ateste-me apoia a escola na missão de integrar a educação digital e midiática ao currículo, habilitando as secretarias municipais e estaduais de educação a receber mais recursos do Fundeb, pelo acréscimo das verbas do VAR, Valor Aluno Ano Resultado. Quem se prepara para o futuro começa a agir agora. Programa de Educação Digital Ateste-me. Mais que tecnologia na escola, uma resposta concreta para os desafios da educação digital no Brasil. Agende já uma apresentação gratuita.
contato@tecme.com. A Cognivox é uma empresa focada em educação inclusiva para pessoas neurodivergentes. Nascemos dentro da universidade a partir de mais de 30 anos de pesquisas. Temos um método patenteado no INPI, que usa videografia e análise interacional. Somos uma política pública que atende estudantes, suas famílias, professores e gestores da Secretaria de Educação. Nosso processo é baseado em uma plataforma tecnológica, com o uso aplicado de inteligência artificial e